Boa noite. E o assunto de hoje é as viagens de Marco Polo. A nossa aula está começando. De hoje em diante, os vídeos do meu canal serão toda segunda, quarta e sexta no período da noite. Além das lendas sobre o Oriente, existiam também narrativas menos fantasiosas, como os relatos de viagens. Desses relatos, destacou-se o de Marco Polo, mercador veneziano que viajou ao Oriente no final do século XIII. Marco Polo conheceu boa parte da Ásia, passando por regiões da China, da Índia e do Império Mogul. Os relatos de suas viagens impressionavam pela detalhada descrição a respeito dos reinos, riquezas e costumes orientais, enfatizando a abundância e as maravilhas encontradas. Com isso, a viagem de Marco Polo se tornou uma rica fonte para o imaginário dos europeus que desejavam se aventurar pelo Oriente. Os dados apresentados pelo mercador veneziano Marco Polo interessavam desde a igreja, que pretendia converter os pagãos asiáticos, até os mercadores que desejavam estabelecer contatos comerciais. No final da Idade Média, o mundo que os europeus conheciam resumia-se ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias. Nome genérico pelo qual designavam o Extremo Oriente, isto é, leste da Ásia. Grande parte dos europeus conhecia apenas o Extremo Oriente por meio de relatos, como o do viajante veneziano Marco Polo, que partiu de sua cidade em 1271, acompanhando seu pai e seu tio em uma viagem àquela região. A América e a Oceania eram totalmente desconhecidas pelos europeus. Os europeus não conheciam a América nem a Oceania. Então, grande parte dos europeus conhecia apenas o Extremo Oriente por meio dos relatos de Marco Polo. Ou seja, Marco Polo ele relatava como que era o Extremo Oriente e foi a partir desses relatos, do viajante veneziano Marco Polo que os europeus passaram a conhecer o Extremo Oriente, ok? No século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias, pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou Gênova, que possuíam o monopólio destes produtos. Com acesso aos mercados orientais, Índia era o principal. Os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias do Oriente. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era o Mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos. Encontrar um novo caminho para as Índias era uma tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso direto às fontes orientais, para poderem também lucrar com este interessante comércio. Um outro fator importante que estimulou as navegações desta época, do século XV, era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada neste empreendimento, pois significaria novos fiéis. Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos,
pois com o aumento do comércio poderiam também aumentar a arrecadação de impostos para os seus reinos. Mais dinheiro significaria mais poder para os reis absolutistas da época. Então, como havia falado, os europeus não conheciam a América nem a Oceania, e as viagens de Marco Polo se tornou uma rica fonte para o imaginário dos europeus que desejavam se aventurar pelo Oriente. Resumo da biografia de Marco Polo. Ocupação: ele era mercador e viajante italiano. Nasceu em 15 de setembro de 1254 e veio a óbito em 8 de janeiro de 1324. Acabou a nossa aula. Uma boa noite para você, bom final de semana, feliz Páscoa a todos e até segunda. Tchau, tchau.